Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a este lar de esperanças, a essa escola de almas, a este hospital de misericórdia. Hoje, o tema para mim é desafiador, mas ao mesmo tempo cheio de esperanças, de consolações e de motivações para uma vida plena, saudável e feliz. Bioenergia e autocura é o nosso tema. Mas antes, com Allan Kardec, em Viagem Espírita de 1862, antes de prepararmos, antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa, como se formam obreiros antes de lhes confiar uma tarefa. E na obra que veio 21 anos após a sua partida do mundo físico, ele narra na lição Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Antes de falarmos da fotografia e da telegrafia do pensamento, precisamos falar do fluido, que é o veículo do próprio pensamento. E antes de falarmos deste fluido, precisamos falar do laboratório no qual ele é trabalhado, a própria mente. E antes de falarmos da mente, necessário se faz falar da consciência. Por isso que eu vou perguntar a vocês: quer que a gente vá direto ao assunto, ou que façamos pelo menos uma retrospectiva da nossa própria realidade, do que somos, para depois falarmos da bioenergia e da autocura. Porque se eu for falar de um carro, necessário se faz pelo menos eu saber o modelo do carro, o ano do carro, a marca. Mas falo apenas superficialmente. Agora, se eu entendo um pouco de mecânica e ao mesmo tempo da parte elétrica de um veículo, eu posso dar maiores detalhes de como ele funciona e muita coisa a mais pode ser acrescentada. Porque falar de bioenergia, desta fonte inesgotável, inestancável que cada um carrega em si mesmo, sem falar do si mesmo, o que é o espírito, como é esse mecanismo nele, eu creio que fica um pouco vago falar apenas da finalização. Eu poderia falar para vocês somente do bolo, depois até poderia falar da receita, mas se eu falasse de cada ingrediente em especial, as possibilidades com certeza aumentariam, principalmente a forma de aglutiná-los numa sequência que talvez noutra não daria certo. Poucos sabem que se eu mexer uma massa de bolo da esquerda para a direita, somente nesse sentido, ela vai ficar bastante estruturada e ao mesmo tempo a organização das estruturas das fibras ou de qualquer elemento que vamos agregar ficará bastante homogêneas ou harmônicas. Mas se eu mexo para cá e para lá ao mesmo tempo, as próprias estruturas ficam bastante complexas, ou melhor, perturbadas, e a massa não teria a mesma estrutura de maciez, e até o sabor modifica dependendo desse processo. E então, por qual caminho iremos? Eu tenho dois caminhos, com imagens ou dentro da minha cartola. Aqui eu não falo o que é. Normalmente o pessoal prefere o que está aqui. Então aqui é uma cartola de um mágico, que dependendo é quase igual o bolso do casaco do Máscara, quem assistiu o filme. Sai quase de tudo daqui. Dá para sair desde o si mesmo até a origem, de onde ele começou.
Mas eu posso com imagens. E antes de um ou de outro trajeto, precisamos lembrar com Allan Kardec, na Revista Espírita de 1868, que a natureza não disse a sua última palavra. E o que é utopia hoje pode ser verdade amanhã. Então, erros explicados se tornarão grandes verdades, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo. E o próprio Kardec anota no Livro dos Espíritos, na questão 145, que a doutrina dos Espíritos é eterna. Se é eterna, não começou com ele, tampouco terminou com ele. Ou seja, ele não disse tudo. De modo que, na questão 222, o próprio autor afirma: eu não me canso de esforçar para provar que o Espiritismo existe desde a mais alta antiguidade. E na questão, ou no item 6 da conclusão da mesma obra, não é obra de um homem, existe desde a criação. Com Moisés, nós conhecemos o monoteísmo. Mas antes, na Grécia, por ocasião da mitologia, era o monoteísmo ou o politeísmo? Deus para todos os gostos. Na atualidade, prevalece o monoteísmo ou já estamos na era do monismo, com Pietro Baldi? Deus não criou o mundo, Ele é o próprio mundo. Então Deus não tem uma criação, Ele é a própria criação. Porque antes, na questão 14 do Livro dos Espíritos, naquele momento, os Espíritos acreditavam que Deus era o autor, mas não era a obra. Era a causa, mas não era o efeito. Se Deus é o autor, e esse pedestal, ou esse púlpito, é a obra, que espaço é esse que existe entre o autor e a obra? Está dentro de quem esse espaço? Se nós estamos falando de Deus, se Ele é único, tudo que existe, existe nele. Fora dele, nada existe. Por isso que Allan Kardec altera o seu próprio pensamento ou o ensino dos Espíritos já na obra A Gênese. Deus é a unidade e dentro da unidade a variedade, ou seja, a causa e o efeito também. Na questão de número 13, Deus é imutável, imaterial. Continua valendo? Vocês são mutáveis? São imateriais ou imaterial ao mesmo tempo? Vocês não estão em Deus, não são expressões dele, então ele é mutável e material também. Então vão se alterando as informações e nós vamos construindo uma nova realidade. Então assim é a doutrina dos Espíritos, conforme Leon Denis, uma doutrina viva que progride por evolução. Ou conforme Kardec na obra A Gênese, ela caminha com o progresso e jamais será ultrapassada. Num dado momento, acreditarmos que o Espírito encarnava na totalidade. Não era assim que acreditávamos no começo? Assim como consta no Evangelho segundo o Espiritismo, a felicidade não é deste mundo. Não é isso que consta lá? Mas em obras póstumas, a felicidade pode ser desde agora. Depende da minha conduta, do meu caráter e etc. Kardec começa percebendo isso na obra O Livro dos Espíritos. Ele afasta a alma do corpo e a própria alma afirma: eu estou vendo o meu espírito e estou vendo o meu corpo. Então tem algo a mais, não tem? Se ela me falasse, eu me vejo espírito olhando para o meu corpo, é uma coisa. Ou na obra Base Científica de Herb Sajan, eu vejo o meu espírito lá em cima e o meu corpo lá embaixo. Eu me vejo lá em cima olhando para o meu corpo lá embaixo é uma coisa. Agora eu vejo o meu espírito lá em cima e meu corpo lá embaixo é outra. E ainda em Herb Sajan,
A jovem professora estava escrevendo na lousa. Daqui a pouco, uma outra ela senta nas cadeiras junto com os alunos e começa a observar a professora. Tudo igualzinho, como se fosse clones. E mais um tempo, uma terceira ela observando as duas. Mas não estava tudo encarnado? Que universo é esse que Joana de Ângeles chama de consciência, e Kardec também na obra O que é o Espiritismo, na questão 127. Por que seria Leon Denis afirmar, qual motivo dele afirmar, recomendando-nos a aprender a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em nós, o livro das metamorfoses do ser, que nos diria o que já fomos e o que seremos, que ensinar-nos-ia o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. E na ação silenciosa a ação silenciosa ou ação soberana que no pensamento silencioso faz germinar a obra, e segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais encantadoras, realizar os mais belos poemas. Será que é apenas uma teoria que ele disse-nos? Porque esta obra na qual ele afirma isso, ele sentou embaixo de uma árvore, acessou os arquivos de outras etapas e escreveu uma obra inteira em 2 horas. O problema do ser, do destino e da dor. Se na atual encarnação ele não aprendeu isso, se ele tivesse totalmente encarnado, ele não precisava acessar coisa alguma, ele não precisava ler livro oculto algum. Então Allan Kardec, percebendo isso, ele começa a interrogar então a consciência do indivíduo, que respondeu, conforme consta na Revista Espírita, até 80 questões que o encarnado não sabia. Seria absurdo isso? Já estudaram a obra A Gênese? Ler, eu já li mais ou menos por cima. Percebe que em um momento Allan Kardec fala: o espírito é como o sol. Ele não disse é semelhante, ele disse é como se fosse um decreto. Ele não mostra como foi feito o sol, que várias mentes dos arquitetos, dos engenheiros siderais se uniram, e sobre a ação da força centrípeta une os elementos na intimidade de uma nebulosa. Após o astro-rei estar pronto, sobre a ação da força centrífuga, tira ele daquela ambiência e o coloca em órbita sob a regência da lei de gravitação. E Allan Kardec continua, ele libera frações que formam ou dão origem aos planetas, que ainda incandescentes liberam frações que dão origem aos seus satélites. Se o espírito é como um sol, ele pode liberar frações, não pode? Foi Kardec que disse. E não disse apenas por dizer, porque na Revista Espírita de 1866, no mês de junho, no artigo O Sono do Espírito, o Dr. Calais, que era um espírito, após a sua vivência da medicina no plano físico, ele desencarna e ele segue assistindo quem buscava a cura da alma, mas de repente ele se vê dentro de uma sala onde tinha vários acadêmicos na área da medicina. Ele pergunta a esses acadêmicos, eles respondem, e quando respondem, ele percebe que estava respondendo a ele próprio. Quem eram esses seres então? Se estava todo mundo encarnado. E ele já desencarnado, trabalhando, e de repente encontra esses personagens. A isso chamamos consciência.
segundo Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, a soma de todas as nossas vivências. Porque é nesse oceano, ou nesse oásis, que a fonte da bioenergia é inesgotável. Por ser a mente uma emanação dessa consciência, segundo Joana de Ângeles, na mente a energia também é inesgotável. Por ser o perispírito uma exteriorização da mente, manifestando a consciência, no perispírito também a fonte dessa energia é inesgotável. Por ser o corpo físico, segundo Joana, o efeito, sendo a consciência a causa, no corpo físico a fonte também é inesgotável. E além de inesgotável, tem no corpo um médico interior às nossas ordens para usar essa energia. Está meio confuso? Da outra vez eu confundi vocês mais do que expliquei, não foi? A intenção dessa vez não vai fazer isto, a gente entender um tanto mais. Mas nós precisamos desarmar, ou pelo menos, conforme Allan Kardec no Livro dos Espíritos, no item 7, o sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. Porque um estudo novo não tem como fazermos com ideias preconcebidas. E o que eu vou dizer a vocês agora são palavras do Richard Bach, o autor do Fernão Capelo Gaivota, Longe é um Lugar que Não Existe, O Messias Indeciso e outros. Ensinar a lembrar os outros que eles sabem tanto quanto nós. Que eles sabem tanto quanto nós. Aprender e recordar o que já sabemos. Agora fazer e demonstrar que nós sabemos. Ainda com Allan Kardec, na mesma revista, o Espiritismo que assimila todas as verdades quando elas são constatadas. Ele só não assimila fantasias. Mas se a filosofia traz uma informação, a ciência comprova e a moral define um comportamento, ele incorpora isso na sua base, desde que a informação não desconfigure a base. Então o Espiritismo assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia transformadas em verdades práticas. A informação está mais vasta na obra A Gênese, no capítulo 5, no capítulo 1, no item 55. E ainda segue na mesma obra Allan Kardec. A porta do Espiritismo estará sempre aberta a todas as ideias progressistas, a todas as aquisições da inteligência e da consciência também. Tranquilos? Podemos seguir a partir daqui? Com imagens lá ou com a cartola do mágico? Vocês mandam e eu obedeço. É um enigma, vocês não sabem o que vai ter nem numa nem noutra. Siga a intuição. A minha intuição me disse que faltava um microfone na câmera para ela funcionar com um cartão que antes não funcionava. Esse livro oculta em mim. Então eu tinha um cartão, a minha memória física confiou no profissional que pegou o cartão emprestado para editar a palestra e não devolveu o cartão na câmera. E ela sem cartão, sem memória, ela falou, eu não sei trabalhar sem capacidade de armazenamento. Vamos por lá ou por cá? Por cá. Então eu vou desligar cá. Será que vocês fizeram uma escolha boa? Vamos lá então. Vamos ficar sabendo agora. Por que será que o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que além de espírita consciente, cientista, doutor e mestre em psiquiatria, neurocirurgia, professor de medicina, afirmaria tal coisa? O primeiro espírito que deveríamos manifestar numa reunião mediúnica é o nosso. Mas eu já não sou o espírito? Se o que está encarnado é a totalidade do ser,
Por que será que quando durmo sonho com outros personagens que não sou eu? E os reconheço como várias etapas minhas? Por que será que na própria Bíblia, no Novo Testamento, Jesus conversa com Moisés e Elias, que conforme a obra Universo e Vida de Hernani Santana, publicada pela Federação Espírita Brasileira, Jacó, Moisés, Elias e João Batista são 4 etapas do mesmo Espírito. Se fosse reencarnação e não encarnação, por que será que na terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, com essas palavras, anota: se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios que não passam de um desenvolvimento das nossas aptidões humanas. Por que ele não disse todos os reencarnados? Por que será que na terceira edição também do Livro dos Espíritos, na questão 605A, o próprio Kardec, porque a nota de rodapé é dele, sobre a regência do Espírito de verdade, o Espírito ao encarnar no corpo do homem. Por que ele não disse ao reencarnar? Será que ele não mudou a própria palavra? Reencarnar sou eu que volto na íntegra. Encarnar é apenas uma fração. Por isso que Joana de Ângeles narra que o Espírito é a soma de todas as nossas vivências. Ele sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Ou para Allan Kardec em A Gênese, ou para ser mais exato, ele próprio na obra A Gênese narra que Camille Flammarion estava psicografando ele próprio, que era o Galileu. Mas se era o Galileu reencarnado, por que ele precisava psicografar? Está na obra A Gênese. Tem como fazer isto? E eu psicografar a mim mesmo? Claro que tem. Porque se fosse Moisés a reencarnação de Jacó, Jacó não existe mais. Porque Moisés é a reencarnação. A doutrina não é de raciocínio? Se Moisés reencarnou como Elias, como está nesta obra, Moisés não existe mais. Elias é o Moisés que voltou. Se João Batista, como está textualmente na Bíblia, é o Elias que voltou, Elias não existe ou não existiria mais, correto? Mas como Jesus conversou com Moisés e Elias? Consegue me explicar? Então, cada vivência, segundo Ernesto Bozano, na obra Objetivo da Vida, o espírito, que é a individualidade, ele fabrica mais uma alma. E a soma de todas as almas forma o espírito. No Livro dos Espíritos, na questão 151, o Kardec já não deixa pistas? A soma dos espíritos não forma um todo? Nós sabemos que o português da maior biblioteca viva que o planeta tem notícia na atualidade, chamada de Valdo Pereira Franco, o português desse moço é impecável. Será que ele se equivocou no seminário Transição Planetária quando afirma Bezerra de Menezes são 10.000 espíritos formando a sua corte, a sua consciência? Será que está querendo nos confundir? Ou está querendo dizer que o espírito é a soma de muitas vivências? Se assim não fosse, que sentido teria Kardec, em obras póstumas, de afirmar que um pensamento bem arquitetado me conecta com todas as minhas vivências? Agora, se eu sou todas as vivências, não teria sentido. E além disso, com todos os seres em todos os mundos. Então, Joana de Ângeles narra que a alma, a personalidade atual, é a soma das experiências dessa etapa, às vezes trabalhando algumas experiências de outras, mas é basicamente a experiência dessa etapa.
E a consciência, o espírito, a soma de todas as etapas. Um simples caranguejo sabe construir uma puã nova, o caranguejo marinho. Você sabe construir um dedo novo? Sabe, Edmilson? Eu sei construir uma coluna novinha. E no mês e meio, como eu vou reconstruir a minha depois de ter vindo aqui. Porque eu acessei isso em mim. O médico que fui na medicina chinesa, médico que fui ainda no Egito. Lá nós já começávamos com os átomos. Só não sabíamos que eles eram um aglomerado de forças vivas. Então o que eu vou dizer a vocês, por isso que eu estou fazendo todo esse introito, eu não pretendo trazer mais do mesmo para vocês. Eu quero acrescentar alguma coisa no que já foi dito a respeito de bioenergia. E eu não quero falar de coisas profundas com simplicidade. O contrário. Falar de forma profunda das coisas simples, para compreendermos o máximo que pudermos. E eu não pretendo falar pouca coisa de muita coisa. Eu quero falar muita coisa só de bioenergia, para a gente mergulhar, para saber o que é, para que serve e como usar. Eu até não sei por que você escolheu esse tema. Você já não sabe tudo a respeito disso? Queria ouvir a opinião de mais um? Olha que lá em Três Lagoas me chamam de louco. E ninguém é profeta em sua terra. Vamos então ver o que tem na mala do mágico, na cartola. Então nós vamos usar as matrioscas para lembrarmos do que somos. E a maior vai representar o espírito como a soma de todas as nossas vivências. Algo ou alguém que sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. E se der sono no físico de vocês, significa que o corpo é que manda em vocês, e não vocês no corpo. Eu estou falando sério. Se der sono, quem está no comando é o corpo. Que basta, quando der sono, respira 3 vezes. Respira você agora. 1, intencionando lucidez. 2, 3. Viu o upgrade que faz? Então começou a querer dar sono, pode até levantar se for o caso. Agora não deixe o corpo mandar em vocês. No passado, um simples refrigerante mandava em mim, o que destruiu a minha coluna. Que eu cheguei a tomar até 36 litros numa semana, mais de 5 litros por dia. Então, para Leon Denis, a maior de todas as potências no espírito é a vontade. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos, o si mesmo é o espírito, e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios, que segundo Leon Denis, na obra Depois da Morte, e também no Problema do Ser, Destino e da Dor, a vontade é a onipotência do espírito atuando sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo. Com ela nós podemos vencer qualquer dificuldade, inclusive a morte, com a vontade, que normalmente também chamamos de alguns sinônimos: Cristo em nós, Self, Eu superior, Anjo da guarda, Mentor ou guia espiritual. Vocês ficam à vontade para escolher, pode até dar um outro nome, desde que saiba que é algo que está dentro. É o gerente da própria mente. Mas antes da mente, tem um oceano que normalmente traz os nossos traumas, conflitos, perturbações diversas. Nós chamamos de inconsciente. Se eu for colocar a vontade em ação, eu preciso convencer esse povo que
que eu não vou expulsá-los. Do contrário, eu não consigo sequer pensar, porque é a vontade que gesta o pensamento. Ela está a serviço da consciência profunda, segundo Joana de Ângeles. A mente é uma emanação da consciência, segundo a autora. Um laboratório com recursos inesgotáveis e inestancáveis. Mas para que a vontade manifeste a consciência, trazendo as lembranças intuitivas para transformar em pensamento, se ela não souber que é esse inconsciente que perturba, ela não para quando um pensamento negativo vem à tona, quando uma emoção desgovernada vem e apresenta a proposta de mudança de iluminação para aquele personagem. Fala, não estamos querendo expulsar vocês, estamos querendo iluminar vocês. E se a ideia for essa, eles não resistem, a partir dali passam a ser nossos protetores. Já ouviram falar de espíritos protetores? A nossa própria realidade nos protege. E antes do perispírito e após a mente, tem um outro universo chamado de subconsciente, que vocês já estudaram vastamente. Ninguém consegue executar nada no perispírito sem passar pelo subconsciente. E o subconsciente é o que define o nosso comportamento atual. Nós só estamos comportando dessa ou daquela maneira por conta dos automatismos existentes nesse subconsciente. O mais interessante é que ele é uma fração do inconsciente que o espírito escolheu para transformar ou para auxiliá-lo na regência do perispírito do corpo na atual encarnação. E o espírito é que vai estar no comando do subconsciente, por isso que ele trabalha em perfeita harmonia e sincronia com as leis para a preservação da vida. Então, se aqui tem apenas instintos, o que está escrito na lição do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 11. No início, o homem tem apenas instintos. Mais avançados e transformados, tem sensações. As sensações é do inconsciente. Mais instruídas, emoções, segundo Joana de Ângeles. Mais purificadas, sentimentos. No ponto mais delicado do sentimento, já lá na consciência, surge o amor que reúne e condensa todas as sublimes experiências, todas as sublimes revelações. Não é isso que está lá? E lá não narra que os instintos são os embriões dos sentimentos. Se são embriões, são seres vivos, não são? E a síntese lá do final, nós não chamamos de virtudes. O amor não expressa as virtudes, ou as virtudes na ação, que nós chamamos de o exercício da caridade. Pode ser a paciência, a compaixão, essa ou aquela. Se aqui já eram seres, será que lá também não são? A virtude é algo que não temos como sequer imaginar. Sabem a cor da ternura, por exemplo? A sua altura tem 1,70 m. Qual o seu manequim? Porque no Evangelho, no capítulo 19, não está escrito que a fé é mãe de todas as virtudes? Na lição Caritas, dependendo da tradução, não lemos o próprio Espírito afirmar: eu sou a caridade? Ou na obra de Amélia Rodrigues, Nos Caminhos de Jesus, por Divaldo Pereira Franco, no capítulo 23, chamado Anjo da Misericórdia, 3 entidades de uma luz indescritível não se apresenta para Jesus no alto da cruz? Tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. A segunda, tu te lembras, eu sou a esperança. E a outra se apresenta como sendo a caridade. E ele convida uma quarta, que se apresenta como misericórdia. Se os instintos são seres, são pequenas almas, conforme Pietro Baldi na obra A Grande Síntese, que fraciona do subconsciente. Fracionou, o espírito não pode fracionar,
Então essas almas também. Então o subconsciente fraciona-se em pequenas almas instintivas para nos ajudar a governar o universo perispiritual e o corpo biológico também. Então, se nós estamos falando de pequenas almas, por que será que Allan Kardec, na questão 140 do Livro dos Espíritos, o que pensar da alma subdividida em quantas partes foram os órgãos, os músculos, as articulações? Se estiver falando da alma vital, está correto. Se estiver falando do espírito, naquele momento não estava correto. Acreditava-se que a alma vital, a alma intelectual e a alma espiritual, conforme está na introdução do Livro dos Espíritos, lá não fala isso? A alma vital, a alma espiritual, a alma intelectual. E hoje sabemos que são seres que nós podemos conversar. Se assim não fosse, por que será que Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, uma busca interior, nos recomenda a conversar com as imperfeições morais? Se imperfeições são seres, perfeições morais é a mesma transformação daquelas, segundo a autora. Então eu estou conversando com a tristeza, que é uma entidade, convidando a tristeza a mudar o curso, segundo a autora nos recomenda, para transformar-se na alegria. E a alegria, segundo Miramês, é uma entidade que abre os espaços em nosso corpo físico para que a energia Kundalini, vindo da natureza, possa permear o nosso universo e nos ajudar na reconstrução. Que é a força cáusica da bioenergia nos reinos mineral, vegetal e animal, e vocês sabem disso. Se a alegria não abre os espaços, a consciência não tem como enviar os upgrades. Um tanto mais de paciência, um tanto mais de ternura, um tanto mais de compaixão, encarnando as virtudes em nossos próprios corpos. Porque não é isso que lemos na obra O Livro dos Médiuns, no item 76, com o próprio Kardec, o pensamento expressando a consciência por meio da inteligência não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Não falamos que a vontade assimila as intuições, que são as virtudes, e expressa através da mente, transformando agora o complemento da informação, essas intuições em hormônios. Hormônios não são leis. Se tem autoridade para comandar, são leis que representam expressões da nossa consciência. Se eu desejo bem-estar, eu vou encarnar algo ou alguém que vai ter um nome aqui na periferia de noradrenalina, serotonina, ocitocina. Mas se não é lá grande coisa, se o inconsciente interceptou e não me permitiu concluir o pensamento enobrecido, eu posso materializar a adrenalina e não mais a serotonina e etc. Eu posso construir elétrons como radicais livres que vão atacar o próprio indivíduo. Ou, se harmônico, construir fótons, que são partículas de equilíbrio, ou amor tornado visível, personificado, segundo Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, ou a física quântica atualmente. Estou indo bem na câmera lenta. Tudo isso que eu disse até agora são seres individuais. O corpo físico é um ser com autoridade tamanha que ele pode colocar a alma para fora, se ela não contribuir para a sua evolução. Pelo menos é isso que lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24 do capítulo 4. O corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Se se confunde com o perispírito, ele evoluiu até chegar no mesmo degrau. O perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação.
que é a natureza dos espíritos puros. Então, conforme Kardec anota, e naquele momento não acreditava, dizem alguns que o perispírito é a alma evoluindo. E é, hoje sabemos que é. Tudo bem até aqui? E quem já estudou o livro dos médiuns, você estudou, leu não vale porque não enxergou. Kardec, num dado momento, não fala que a gente pode fracionar o perispírito em várias entidades e dar cada uma função? Uma vai para Paranaíba fazer uma palestra através do médium que está por lá. Vai apresentar-se como uma entidade X, pode chamar preto velho, pode chamar preto novo, não importa, o jeito que eles acreditar por lá. Porque se num determinado segmento só recebe se for Pai Benedito, tudo bem, o Ramatiz se transveste, eu sou o Pai Benedito. Se no mesmo segmento só recebo se for Vovó Maria Conga, sem problema, a Joana de Anjos se transveste rapidinho, sou Vovó Maria Conga. Não, só se for Vovô Pedro, Miramês faz a mesma coisa. Não, Bezerra de Menezes, nem pensar. Só se for Pai José. Sem problema. Sou o Pai José. Só para entender, a consciência é o que começa no princípio de todos. Eu não sei se eu estou precipitando ou eu estou tentando entender. Como fazer para que a consciência venha absorvendo as coisas positivas, não deixe as negativas. Certo. Então, calma aí. É a intuição dizendo que o que vai acontecer no futuro. Aguenta firme que daqui a pouco vamos desmontar o esquema, depois a gente vai... O perispírito, então, é um ser composto de vários seres, porque são várias camadas. Por que será que um moço chamado Eurípides Barçanufo narra que num chakra tem um Deus? Se tem um Deus, é um ser. Num chakra. Em cada chakra existe um Deus, quer dizer, uma entidade que coordena aquela energia. Que na realidade, vocês já observaram, um chakra ele é composto por chakras menores. Se você pega o coronário, ele tem 972 chakras menores, que são 972 virtudes, porque lá está o suprassumo da consciência. Se você pega o frontal, tem 96 chakras menores, ou 96 entidades na área da inteligência, da imaginação, da memória, do pensamento, e assim por diante. Mas o corpo é formado por vários sistemas, e cada sistema tem uma consciência, não tem? De vez em quando um não se rebela e resolve destonar, só que são interdependentes. Quando um se destona, como outro dia, os pulmões de um menino de 5 anos se rebelaram. E ele internou-se para entregar os seus pulmões para a natureza, não tinha mais conserto. E a 1000 quilômetros de distância, mais ou menos, porque estava lá em Sorriso, no Mato Grosso, conversando com a consciência dele, ele ficou internado sim 37 dias, mas saiu com seus pulmões reconstruídos. E não foi a medicina acadêmica que os reconstruiu, porque a medicina acadêmica queria tirá-los, porque não tinha mais jeito. Está dando para entender mais ou menos? Então, cada sistema feito de órgãos. Então, dentro do sistema, os pulmões havia tomado uma decisão e o corpo estava perecendo. Agora, cada órgão é feito de uma coisa só? Ou de tecidos que podem ser diferentes? Nós pegamos um tecido como o epitelial. Quantas divisões ele tem? Tecido ósseo, sanguíneo, esquelético. Não fala o quarto. Se faltar a aula de biologia, gente, de anatomia. Esse é um só. São 4 tecidos no geral. Tecido nervoso, um deles. O epitelial, nossa pele. O tecido muscular e o cardíaco. É isso mesmo? Não, o conjuntivo.
E o conjuntivo subdivide em 4, como eu disse. Corrigindo o que eu disse. E dependendo da situação, o tecido sanguíneo não é feito de 4 elementos? Não dá para subdividir em mais 4? Os glóbulos brancos, células vermelhas, o plasma e as plaquetas. São 4 tecidos dentro de um único tecido. Só aí já temos o tecido conjuntivo dividido em 4 e depois um dos 4 dividido em mais 4. São mais de 50 tecidos. E cada tecido dentro de um órgão é uma consciência, que é um agrupamento de espíritos menores. E esses tecidos não são feitos de células, cada um tem um tipo específico de célula. Nós sabemos, e cada célula não tem uma consciência individual só para ela? Ela não tem o seu DNA, que é o cronograma organizacional das mesmas? Dependendo de como eu penso, eu posso dizimar o DNA. Conforme eu penso, eu posso reconstruí-lo. Se positivo o pensamento, eu vou reconstruir os códigos perdidos. Não tem doenças que acontecem pela falta de um gene? Daqui a pouco vocês vão ver que dá para a gente criar os próprios genes e corrigir as falhas. Porque a lei não é de punição, a lei é de reparação. Se eu mudo a causa, eu posso corrigir o efeito. Então, se cada célula é uma consciência individual, ela é feita de moléculas, não são? Moléculas não são seres vivos, mais de 280 milhões de moléculas se reúnem para formar apenas uma célula sanguínea, a mais simples, que é a hemácia, a vermelha. Se moléculas são seres vivos, elas não são feitas de átomos. E átomos não são aglomerados de forças vivas, segundo André Luiz, na obra Libertação e outras. E conforme está no livro dos médios, Allan Kardec não nos ensina a criar átomos, ou conforme está na Gênesis, não ensina a nos criar moléculas saudáveis, com essa mesma bioenergia, com esses fluidos. E esses átomos não são feitos, eles, do que nós chamamos de bioenergia? A energia nêutro é a bioenergia. É ela que se transforma num próton, se metamorfoseia no elétron, que sublima a sua estrutura, gerando os fótons. E os fótons, quando se reúnem, não formam o nosso magnetismo, a lei que rege os elementos menores em nós, a consciência do próprio átomo. E essa bioenergia não é feita de matéria mental, segundo André Luiz, e a matéria mental sendo composta de seres vivos incontáveis, em processo de evolução, conforme está em Libertação. E a matéria mental não é feita de fluidos. Eu pego uma porção de fluidos e transformo esses fluidos em matéria mental. Não é isso que vemos com alguns autores? E aqui nós já estamos nos fluidos, que conforme consta na Gênese, se o espírito usar a sua vontade, o seu pensamento que está na mente, pode pegar uma porção de fluidos, qualificá-los com as suas virtudes e, segundo o seu conhecimento, transformá-los em átomos, em moléculas, em células, em tecidos, em órgãos, em sistemas, em corpos novos. Mas na questão 29 do Livro dos Espíritos, não está escrito que esses tecidos, ou melhor, esses fluidos, tem como base o átomo primitivo, o espírito. Não é isso que consta lá? Hoje sabemos que a base do fluido universal é a matéria elementar, o que nós chamamos de elementais na origem. E quando se unem 2 elementais ou mais, forma a base dos fluidos. Mas o elemento que dá origem a essa matéria elementar é o espírito. Esse é o espírito, o princípio inteligente do universo, a matéria-prima do cosmos, a origem da bioenergia. Então, quando vocês forem pensar em bioenergia,
conforme está no Livro dos Espíritos, na questão 613, vocês vão assimilar uma porção de espíritos, princípios inteligentes, transformá-los em fluidos, qualificar os fluidos, metamorfoseando em matéria mental, composta de seres vivos incontáveis, ordenando, compõe a bioenergia que forma o mundo subatômico, até a gestação do que nós chamamos de princípios vitais. Depois energia vital, ou fluido vital, e depois energia vital. Mas antes da mônada do espírito não existe algo, conforme Viana de Carvalho na obra Atualidade do Pensamento Espírita? Antes da mônada existia o psiquismo divino. E antes do psiquismo divino existia alguma coisa? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então o Verbo Criador é o que nós chamamos de Evangelho. Ficou mais ou menos claro? Então, com o Evangelho, dá origem a tudo que existe no cosmos. Por isso que Joana de Ângeles narra que Evangelho é força, a virtude, vitalidade, o princípio inteligente do universo e vida, que é a resultante. A ação da lei regendo essa matéria-prima gera vida. A cada segundo nós não criamos, sobre a regência do espírito e do automatismo, 600 milhões de células novas? A energia é o Evangelho, transmutada em bioenergia, que vai gerar a vida. Muito confuso até agora? Querem parar agora para tomar o café, para respirar? Vocês descansam um pouquinho, aí depois a gente volta fazendo o percurso para chegar onde o nosso amigo, qual é o seu nome? Para a gente entender depois o enredo. E amanhã basicamente é prática. Então hoje vamos ter essa noção mais vasta da anatomia e fisiologia do ser. E amanhã, na ação, como vamos fazer acontecer esse processo. Nós vamos voltar após o intervalo falando do inconsciente, do subconsciente, do consciente e do superconsciente. Superconsciente no espírito, inconsciente a soma das vivências não aprimorada, subconsciente o que define o nosso comportamento, e o consciente onde eu posso fazer acontecer a mudança do subconsciente, a iluminação do inconsciente e a expansão do superconsciente. Entenderam tudo? Se não entendeu, precisa de glicose, vai lá pôr uma glicose para dentro, pelo menos uma aguinha, e a gente já volta já já. Muita paz.